Graça e paz a todos. Provérbios capítulo 9, versículo 7 ao 9. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Amará porque ele é sábio. Ele vai entender que essa repreensão é lícita. Instrua um homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Desde que eu passei a estudar, a me empenhar sobre a família, o casamento, que é o alicerce do Evangelho, Deus, Israel, Cristo, Igreja, é sempre comparado desde Gênesis a Apocalipse. Nós, quando pregamos a verdade, sem interesse financeiro, nós que pregamos a verdade, sem querer agradar homens, somos insultados o tempo todo. De 100 pessoas que chegam até mim, 2, 3 que elogiam, o resto é só marretada. Mas o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. E esses 3 versículos, na verdade, do livro de Provérbios, capítulo 10, 9, ele é muito esclarecedor. Quando você fala sobre que o casamento até que a morte se separe, que nada nesse mundo nos dá o direito de casar com outra pessoa se o primeiro cônjuge ainda vive. Não vai ser a agressão, não vai ser o abandono, não vai ser o adultério. E essa é a verdadeira pregação. E o justo, como diz aqui, ele vai aumentar o seu saber, porque ele é justo, ele vai assimilar o que é de Deus. E o homem sábio, ele vai se tornar cada vez mais sábio. Por ele ser sábio, ele vai assimilar o que é certo, o que é justo diante de Deus. Mas o zombador, o ímpio, ele vai crer naquilo que vai agradar a carne dele. Ele não vai querer enxergar a verdade, porque ele é um zombador, porque ele é um ímpio. E para finalizar, nós vamos agora para o livro de Gálatas. Gálatas diz o seguinte, vamos colocar aqui a partir do versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado, seja anátema. Como já dissemos, agora eu repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, qual é o evangelho de Jesus? Perdoar. Se você não perdoar, vocês também não terão seus pecados perdoados. Deus é misericordioso conosco. Nós também temos que ser misericordioso com o próximo. Como a gente fala aqui de casamento, então com o cônjuge. O apóstolo Paulo falou o quê? Se um descrente quiser se apartar, porque ele é descrente, deixe ir. Não adianta obrigar, porque Deus nos chamou para vivermos em paz. E o papel do cristão, porque o descrente é descrente, por isso que ele resolveu ir. Mas o que ficou, se ele for cristão, se ele for um crente, ele vai o quê? Interceder por aquela alma que é um descrente, que resolveu se apartar. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra um cônjuge descrente que resolveu se apartar, e sim nas regiões celestiais. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas o diferente, os anátemas,
Os que são amaldiçoados, eles vão crer que no caso de agressão, no caso de abandono, no caso de houver o adultério, vocês podem se divorciar e casar com outros. Esse é o evangelho, esses são os anátemas, os amaldiçoados. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, eu, Érito, eu não seria servo de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor.